Sendo uma das principais obras para a compreensão da história dos primeiros séculos do cristianismo, a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia foi escrita entre os anos de 312 a 317 e busca relatar o desenvolvimento do cristianismo primitivo entre os séculos I a IV. Seu autor buscou fontes seguras para elaborá-lo, e já que muitas dessas fontes se perderam posteriormente, História Eclesiástica se tornou a única fonte de informação para muitos autores e obras, e por isso ela é considerada uma das obras mais importantes para a patrologia. Escrita originalmente em grego, a presente obra é considerada como a segunda fonte mais consultada para o conhecimento da Igreja primitiva, atrás somente do livro dos Atos dos Apóstolos de São Lucas. Contendo 10 livros, a obra, entretanto, é subdividida em duas partes. A primeira, que corresponde aos 7 primeiros livros, e a segunda, que diz respeito aos 3 últimos livros, que são ampliações dos novos acontecimentos que sucederam. Eusébio nasceu entre os anos 260 a 265, possivelmente em Cesareia, na Palestina, onde foi bispo de 313 a 39, e onde morreu em 339. Nosso autor nada registra em suas obras algo sobre sua família. Entretanto, fora discípulo de seu amigo e mestre Panfilo, fazendo-se chamar Eusébio de Panfilo. Juntamente com este sábio, o bispo de Cesareia fora um dos mais ardorosos seguidores de Orígenes. Eusébio de Cesareia, por prestar um grande serviço ao cristianismo redigindo obras históricas, como Crônica, de 303, Vita Constantini, 337, e História Eclesiástica, de 312 a 317, ficou conhecido como Heródoto cristão e pai da História Eclesiástica. No capítulo 1 do livro 1 de sua obra, Eusébio de Cesareia apresenta-nos o objeto de seu escrito, que, de acordo com as suas próprias palavras, será apresentar a história da Igreja, desde o Salvador até o seu próprio tempo, tendo em conta os seguintes aspectos: a sucessão dos santos apóstolos, os grandes feitos, os que se sobressaíram, as heresias, as perseguições e a proteção de Deus sobre seu povo. No capítulo 2 desse livro, ele inicia sua narração por uma história sumária de Cristo, abordando a questão da pré-existência e divindade de nosso Salvador. Eusébio, nos recordando que Jesus é de índole dupla, Deus e homem, nos explicita que o cristianismo não é novo, mas que desde a criação ele existiu. Pois Deus engendrou Cristo antes de toda a criação e de toda a produção de seres visíveis e invisíveis. Mas, segundo ele, o cristianismo não foi ensinado antes porque a vida primitiva dos homens era incapaz de encontrar um lugar para o ensinamento de Cristo. No capítulo 3, Eusébio vai falar sobre os profetas que conheceram e honraram o nome de Jesus. Ele elenca a partir do Antigo Testamento alguns dos profetas como Moisés, Isaías, Jeremias, revelando o Cristo como aquele consagrado do Pai que media a humanidade. Ele também busca referências no povo hebreu como a unção, como uma das prefigurações da figura do Cristo. No capítulo 4, Eusébio vai falar sobre a religião anunciada por Jesus, não como uma nova ou estranha religião. Para ele, Jesus apareceu como um brilho diante de um povo novo para toda a humanidade. Nesse sentido, trata-se de uma antiga religião do povo de Deus, o povo amigo de Deus, a qual agora é manifestada no ministério de Cristo. No capítulo 5, Eusébio vai falar sobre o tempo em que se manifestou Jesus, fazendo uma contextualização histórica, ressaltando alguns dos personagens como Flávio Joséfo e apontando a profecia em que Jesus nasceria em Belém da Judéia. O capítulo 6 tem como título "No se o tempo não corresponderam ao chefe de seu povo". Esta seção começa dizendo que Herodes foi o primeiro rei estrangeiro em governar o povo da Judá. Os judeus que antes e depois do exílio da Babilônia sempre foram governados por reis e juízes próprios, até chegar o tempo de Pompeu, general dos romanos, que invade Jerusalém, profana o templo e a cidade santa e obriga os judeus a pagar tributos a Roma. Nesta época está o advento do Cristo, e desde esta ocasião começaram a faltar os chefes e os príncipes saídos da Judá.
Josefo nos narra que Herodes não instituiu sacerdotes da antiga raça, confiou esta honra a homens obscuros. O capítulo 7 nos narra sobre a divergência dos evangelhos a respeito da geração de Jesus. Mateus e Lucas nos apresentam duas genealogias diferentes, mas que as duas não se contradizem uma da outra. A única intenção é determinar que Jesus é descendente de José para cumprir as Escrituras. O capítulo 8 nos descreve o assassínio dos inocentes por Herodes. Jesus nasce em Belém e Herodes, sabendo isto, manda a matar a todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas este crime contra o Salvador é cobrado por Deus. Herodes ficou doente e, não conseguindo se curar, morre, e toda esta doença é um castigo divino. Na obra História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, no capítulo de 9 ao 13, é citado o 18º livro das Antiguidades de Joséfo, no qual relata que o imperador Tibério nomeou como procurador da Judéia Pôncio Pilatos e os sacerdotes do templo eram Anás e Caifás. O evangelista Lucas, no capítulo 3, do versículos de 1 a 3, também narra esses fatos. Na mesma obra, Joséfo escreve sobre a pessoa de João Batista, sendo um homem justo e que batizava, que foi morto pelo rei Herodes a pedido de sua esposa. Também relata que, na mesma época, viveu Jesus, homem justo e sábio, que fez grandes milagres e atraiu multidões. Foi morto por ordem de Pilatos e ao 3º dia apareceu redivivo, conforme os profetas haviam predito.